Olá a todos, sejam bem-vindos. Peço desculpas àqueles que me assistem. Os últimos meses foram um pouco conturbados, não consegui fazer novos vídeos, mas espero agora voltar à rotina de pelo menos um vídeo por semana. Continuando com as funções inorgânicas, vamos aprofundar um pouco os ácidos hoje. Por que aprofundar? Bom, nós já vimos as teorias ácido-base, tanto de Arrhenius como Bronsted, Lowry e Lewis. Vimos a nomenclatura dos ácidos e a formulação dos ácidos. Mas ainda há coisas a serem vistas. Por exemplo, hoje falaremos da classificação desses ácidos. Como eles são classificados? Lembrando que essa classificação tem a ver diretamente com a teoria de Arrhenius, pois ela diz respeito à formação dos íons H+, obviamente no caso dos ácidos. Então, a primeira classificação é o número de hidrogênios ionizáveis. A segunda, a presença ou não de oxigênio. E a terceira, o grau de ionização, que inclusive tem a ver diretamente com a força do ácido. Então, para a primeira classificação, número de hidrogênios ionizáveis. É bom lembrar que nem todos os hidrogênios presentes na molécula de um ácido sofrem ionização. Quando olhamos a tabela de cátions e ânions e vemos um ânion que já possui hidrogênio, aquele hidrogênio não é ionizável. Então, um ácido formado por aquele ânion terá apenas ionizáveis os hidrogênios que entram além daquele já presente. Nós podemos ter, então, monoácidos, que só possuem um hidrogênio ionizável, diácidos, que possuem dois hidrogênios ionizáveis, triácidos, que possuem 3 hidrogênios ionizáveis, e tetrácidos, que possuem 4 hidrogênios ionizáveis. Vale lembrar que, se o ácido possui apenas um hidrogênio ionizável, será novamente um monoácido, mas todos os outros, de 2 em diante, nós podemos chamar apenas de poliácidos. Vai depender, obviamente, do que é necessário para o nosso estudo naquele momento. Vejamos alguns exemplos de todos esses ácidos. Então, primeiro para os monoácidos, eu tenho, por exemplo, o ácido clorídrico HCl, que em água, então na presença de H2O, forma o íon H+, mais o íon cloreto Cl-. Lembrando também que muitos autores dizem que o mais correto é nós utilizarmos H3O+, que é esse hidrogênio juntamente com a molécula de água, já que o hidrogênio não vai ficar sozinho, ele vai precisar se ligar em algum lugar. Um íon é realmente mais instável do que uma substância do que um átomo já ligado em algum outro íon. Nós temos também, por exemplo, o ácido nítrico, HNO3, que também na presença de água, H2O, vai formar o H+, e o íon nitrato, o NO3-. Para os diácidos, nós temos, por exemplo, opa, ficou travado. Solta, 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 não quer soltar. Agora soltou. Temos então ácido sulfúrico, H2SO4, que em presença de água, minha seta sumiu, ela voltou, vai formar dois hidrogênios, dois íons hidrogênio, mais o ânion sulfato. Temos
o ácido carbônico, aquele que está presente nos refrigerantes que bebemos, que também, então, em presença de água, vai formar dois hidrogênios ionizáveis mais o ânion carbonato. Podemos ter ainda, então, para os triácidos, o ácido fosfórico, H3PO4, que em presença de água forma 3H+, 3 íons hidrogênio, mais o ânion fosfato, PO4-. Desculpem, meu nariz está coçando um pouquinho. Um outro exemplo de triácido, o ácido bórico, H3BO3, que em presença de água vai formar 3H+, mais o ânion borato, BO3-. E para os tetrácidos, nós temos, desculpem novamente, o ácido pirofosfórico, P2O7, que em presença de água forma 4 íons H+, mais o ânion pirofosfato, P2O7, aliás, 4-, inclusive coloquei. A tecnologia não está ao meu favor hoje. Voltando, então, aqui também é 3-, da mesma forma que, que aqui, aqui será dois menos, aqui também, e os outros dois, sim, é apenas um, como havia colocado. Apenas uma confusão momentânea. Ok, até o momento. Continuando, então. Nós temos a próxima classificação de acordo com a presença ou não de oxigênio. Então, os hidrácidos que não possuem hidrogênio ionizável. Desculpem. Se eles são ácidos, obviamente vão possuir hidrogênio ionizável segundo essa classificação, correto? Então, não possuem oxigênio na fórmula. E os oxiácidos que possuem oxigênio na fórmula. Então, voltando para cá, não é nem necessário escrever outros exemplos. Nós temos alguns oxiácidos. Novamente, a tecnologia querendo me causar problemas. Nós temos, então, alguns oxiácidos. E apenas um exemplo de hidrácido aqui, que é o ácido clorídrico, que possui apenas hidrogênio e cloro. Então, com exceção desse, todos os outros exemplos dados são oxiácidos, possuem
oxigênio em suas fórmulas. E para a próxima classificação, a última, o grau de ionização, que diz respeito diretamente à força ácida. Lembrando que essa força é relativa. Como assim? Bom, daqui a pouco cito essa parte. Vamos ver o conceito em si. Para calcular a força de um ácido, nós devemos lembrar novamente do conceito de ionização. Então, de acordo com o quanto de moléculas sofrem realmente ionização, nós temos os ácidos fortes, semifortes ou moderados e fracos. Quem são esses? Os ácidos fortes possuem o alfa, que é o grau de ionização, maior do que 50%. Os ácidos moderados ou semifortes possuem o alfa entre 5% e 50%. E os ácidos fracos possuem o alfa menor do que 5%. Então, em resumo, quanto maior o alfa, mais forte será esse ácido. Vamos novamente aos exemplos. O que podemos, então, colocar como ácido forte? O nosso já conhecido ácido clorídrico é um ácido forte. Por quê? Quando ele sofre ionização, 92% dele é ionizado. O que significa, então, que de cada 100 moléculas dissolvidas na água, 92 realmente são ionizadas. O ácido sulfúrico também é um ácido forte. H2SO4, que tem 61% de grau de ionização, ou seja, 61 moléculas ionizadas em cada 100 que foram dissolvidas. Para os ácidos semifortes, temos, por exemplo, o ácido fluorídrico, o HF, um primo do ácido clorídrico. Podemos ver que é um hidrácido, possui apenas o hidrogênio e o flúor. E eu digo que ele é primo do ácido clorídrico porque o flúor e o cloro são halogênios, os dois estão na família 17 da tabela periódica. E esse ácido, quando dissolvido em água, terá 8% de ionização, ou seja, em cada 100 moléculas, esse meu 8 está muito feio, em cada 100 moléculas, 8 são efetivamente ionizadas. E para os ácidos fracos, temos, por exemplo, o ácido cianídrico. Por acaso, um outro hidrácido, uma molécula formada por hidrogênio, carbono e nitrogênio. E ele tem o alfa extremamente baixo, 0,008% de grau de ionização. Ou seja, apenas 0,8 moléculas em cada 100 que foram misturadas em água. E um outro ainda, que eu acho importante citar, que é o ácido carbônico, novamente presente nos refrigerantes.
esse ácido tem o alfa igual a 0,18%. Ou seja, em cada 100 moléculas, 0,18 que sofrem dissociação. Por que importante citar? Novamente, como está presente em refrigerante, quer dizer que nós bebemos esse ácido. O que significa que é ele o responsável, ou pelo menos um dos responsáveis, pelos refrigerantes não serem saudáveis. Ele é responsável, por exemplo, por promover a descalcificação dos nossos ossos e dentes quando ingerimos. Agora, voltando na questão que eu havia citado anteriormente, com relação ainda à força ácida, isso é relativo. Por quê? Eu já ouvi muitas vezes em sala alunos me perguntarem: professor, qual o ácido mais forte que existe? Se depender dessa classificação, nós diríamos, pelo menos desses que foram apresentados, que seria o ácido clorídrico, já que é o que tem o alfa mais alto. Porém, o ácido clorídrico está, por exemplo, presente no nosso estômago. Ele faz parte do suco gástrico. E ele não dissolve o nosso estômago. Ou seja, apesar dessa classificação como forte, nós devemos ter em mente, quando falamos da força de um ácido, a questão de qual tipo de matéria ele interage melhor. O ácido sulfúrico, que segundo essa classificação é mais fraco do que o clorídrico, ele tem uma interação melhor com matéria orgânica. Então, ele ataca muito fortemente a matéria orgânica. Na nossa pele, ele realmente vai causar uma ferida ou, pior ainda, de acordo com a quantidade. Enquanto, novamente, o ácido clorídrico não chega a atacar. Por outro lado, o mesmo ácido sulfúrico que ataca a nossa pele também ataca metais com força. Mas ele é guardado em vidro. Em laboratório, nós guardamos ele em vidro. Já o ácido fluorídrico, que é classificado como moderado ou semi-forte, não pode ser guardado em vidro. Ele é o único ácido que é capaz de atacar o vidro. Quando vemos, por exemplo, em filme, alguma invasão que a pessoa joga um líquido no vidro, até sobe uma fumacinha e consegue abrir um buraco, a substância capaz de fazer isso seria o ácido fluorídrico. Então, apesar de ser um ácido moderado, ele ataca coisas que outros ácidos não atacam. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, e na próxima semana, espero eu, volto para aprofundar o conhecimento sobre as bases. Muito obrigado a todos e até lá!